Opa, Eduardo Corrêa aqui e esse vídeo é para 3 grupos de pessoas. Primeiro, se você gosta de escrever e tem vontade de desenvolver essa habilidade para aplicar no seu negócio pela internet. Segundo, para você que não quer ou não gosta de gravar vídeo por medo da exposição ou por timidez. E terceiro, para você que quer conseguir uma fonte de renda extra escrevendo para outras empresas. Se você faz parte de um desses 3 grupos, a escrita pode ser a solução. Só para você ter uma ideia do poder que a escrita tem, há muito tempo atrás, nos Estados Unidos, fizeram cartas de venda antes da internet acontecer. Essas cartas eram mandadas pelos correios e geraram milhões de dólares em vendas. Hoje, imagina esse talento, essa técnica aplicada com alcance da internet. Não é à toa que existem profissionais e empreendedores ganhando muito dinheiro apenas escrevendo. Por isso, eu acredito que a escrita é uma ótima habilidade para você desenvolver. E eu trabalho com escrita para venda desde 2016, divulgando meus serviços, e a partir de 2018 eu comecei a prestar serviço para outras empresas como redator publicitário ou copywriter. Já escrevi texto para vender livro físico, e-book, curso online, entre outras coisas. Então, o que eu estou falando aqui hoje é o que eu vivo na prática do meu dia a dia. E eu quero começar falando sobre o que é escrita criativa. Escrita criativa é toda produção que seja original e não técnica. E por técnica aqui entra acadêmico, literário, bula de remédio, tudo isso é escrita técnica, tá? E então a escrita criativa, ela é toda a outra escrita, mas que gera interesse e engajamento no leitor. Então nesse grupo entram poemas, romances, os livros de histórias em geral. Para você ter uma ideia, hoje existem vários cursos de escrita criativa, onde tem advogado querendo fugir do jargão jurídico e para isso quer escrever melhor. Tem engenheiro e contador querendo escrever relatórios melhores. Tem cozinheiros que pretendem dar mais sabor à descrição das suas receitas. Tem médico e psicólogo que querem colocar no papel as experiências que eles tiveram acesso com os pacientes. Tem empreendedores querendo escrever suas biografias ou então livros sobre o seu mercado. E a gente aqui? A gente quer usar a escrita para o marketing de conteúdo, para vender online mais especificamente, certo? Então, como existem muitas técnicas para desenvolver a escrita em si, eu separei aqui algumas, mas as mais simples e práticas para vocês já terminarem o vídeo e aplicarem, ok? Tanto em texto longo, quanto um blog e tal, um site, ou então em posts no Instagram mesmo. Primeira dica que eu te dou para desenvolver a tua habilidade de escrita é você praticar o que eu chamo de leitura consciente. E aí aqui você pode achar assim, mas isso é óbvio, né? Para saber escrever bem, precisa ler bastante e tal. Mas aqui eu não estou falando de leitura meramente recreativa, não, tá? A leitura consciente é você ler prestando atenção nas estruturas da linguagem do livro. É você prestar atenção em como o autor desenvolveu as ideias naquele texto, como ele criou os personagens, na fluidez dos argumentos que ele usa. Então, nesse aspecto mais subjetivo da escrita. Quando você faz isso, você aumenta o teu vocabulário e, aos poucos, você vai tendo intimidade com as estruturas, como as narrativas são construídas nos livros, e você começa a incorporar na tua escrita aqueles elementos que você se identificar mais. Isso também vai te ajudar a memorizar as regras de português. Eu, por exemplo, nunca estudei gramática na minha vida. Sempre tirei nota boa nas provas só por conta da minha leitura. Isso também não precisa tirar o teu prazer de ler, ok? É uma questão apenas de você treinar a atenção a esses detalhes que eu mencionei durante o tempo que estiver lendo para se distrair mesmo. E você pode aplicar essa técnica naquilo que você mais gosta de ler. Pode ser romance, ficção, aventura, fantasia, biografia. Não importa, ela vai funcionar. Então, o segundo aspecto, a segunda dica que eu quero te dar é não espere a inspiração chegar. Se você quiser escrever alguma coisa, não espera se sentir assim, cheio de ideias para começar a escrever. Muita gente deixa para produzir conteúdo escrito ou qualquer tipo de conteúdo no próprio dia que quer publicar. Isso é um erro, né? Por quê? Porque a nossa inspiração ela não liga assim, ó. Não tem um botãozinho que faz ela ligar. Quando você está pressionado a produzir alguma coisa, principalmente um texto escrito, vem a síndrome do quadro em branco, que a gente chama a síndrome da página em branco, que não vem nada na cabeça, dá aquele branco de ideias e tal. Então, como é que você resolve isso? Tem algumas coisas que você pode fazer para preparar o teu cérebro para encontrar inspiração, para treinar ele para essa inspiração chegar quando você precisa. A primeira é ter uma rotina. Por exemplo, escrever sempre no mesmo horário e no mesmo local. Em relação ao local, você pode criar um ambiente que te ajude. Então, você precisa identificar que tipo de ambiente favorece a tua escrita. É com música, é com silêncio absoluto, é colocar na mesa alguns elementos criativos ou divertidos, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer é deixar à mão ferramentas importantes que vão te ajudar. Por exemplo, dicionário, um site com sinônimos,
leituras que podem ser inspiradoras. Então, isso tudo é para te dar uma mãozinha na inspiração e você conseguir escrever de uma maneira mais fluida, produzir de uma maneira mais tranquila. Terceira dica é você ter o hábito de amadurecer os teus textos. Se você estiver escrevendo um texto muito longo, principalmente se for para um blog, ele precisa amadurecer. Isso também serve para um post, por exemplo, no Instagram, tá? Post de conteúdos menores. Então, por exemplo, eu, quando escrevo um artigo para um blog, eu faço a primeira versão, deixo ela descansando 2, 3 dias, e depois vou revisar e complementar. Isso melhora muito o resultado final do texto. Por quê? Porque o nosso cérebro, o inconsciente, ele fica com aquelas ideias que a gente trabalhou no texto e aos poucos elas se tornam mais claras depois de alguns dias. Então você consegue vir, quando você revisita o texto, você enriquece ele, você muda às vezes a estrutura, você troca frases e tal e acaba deixando ele muito melhor do que no início, do que a primeira versão. A quarta dica é para você ter um registro de ideias. Então faça anotações das ideias que surgem durante o teu dia na tua cabeça. Você pode usar um bloquinho de anotação, um gravador digital, um aplicativo no celular, qualquer outro recurso. Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp. Então, sempre que eu estou andando pela rua, às vezes mesmo em casa, e eu tenho uma ideia de um texto que eu vou gostar de escrever, eu vou lá e gravo um áudio para mim ou escrevo um lembrete. Ajuda demais nisso, tá? Então, acostume-se a fazer o mesmo. No seu computador, principalmente, você pode usar um Google Docs ou uma planilha e deixa online, de preferência, para você poder acessar de qualquer lugar, e vai colocando lá referências bacanas de textos que você encontrou pela internet, links para sites que você sabe que podem te inspirar, esse tipo de coisa. Porque assim você sempre vai ter referências de boas ideias ao teu alcance, o que aumenta a tua produtividade e agilidade na hora de desenvolver teus textos. E a quinta e última dica é: escreva sempre para quem vai ler. Pode parecer estranho, mas grande parte das pessoas escreve um texto do jeito que gostaria dele mesmo ler, esperando que outra pessoa também leia e goste, tá? Então assim, como é que você faz isso? A gente está falando de aplicar a escrita como ferramenta de marketing, certo? Então você precisa escrever de uma forma que o leitor entenda e se conecte. É praticar a empatia. E junto com a empatia, é essencial você conhecer muito bem o perfil do público que você quer atrair. O teu cliente ideal, o teu avatar, a tua persona. As pessoas que você sabe que vão gostar dos teus textos e que você quer ajudar com o teu produto, com o teu serviço. Se você não sabe como fazer isso, nunca fez e tal, eu tenho um curso chamado Marketing de Conteúdo Vendedor, onde eu dou um passo a passo para você estudar em detalhes a tua persona, o teu avatar. Vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse. Nesse link tem um videozinho que eu explico com mais detalhes, tá bom? Mas esse conhecimento ele é essencial, porque ele permite que você escreva de um jeito que vai gerar conexão com as pessoas que forem ler. E conexão traz a atenção delas, e é isso que a gente quer, né? Então, quanto mais conexão, mais desconhecidos se tornam seus seguidores e mais seus seguidores se tornarão seus clientes. Então, essas 5 dicas que eu passei são fundamentais para você desenvolver um estilo de escrita que prenda a atenção das pessoas e, ao mesmo tempo, você consegue realizar o teu desejo de escrever no dia a dia. Então, e a última dica aqui para complementar, uma dica bônus, vamos dizer assim, escrever treino, tá? Você tem que treinar. O ideal é que você escreva todos os dias alguma coisa, mesmo que seja só para você mesmo, que não vai mostrar para ninguém e tal, mas escreve. Porque assim você treina o cérebro para fazer as conexões entre as ideias, para construir um texto que tenha começo, meio e fim, que seja fluido. Sabe aquela sensação que você tem quando lê um livro e passa assim 10 páginas num piscar de olhos, você nem percebeu o tempo passar? Esse é o ideal que a gente tem que almejar com os nossos textos. Esse é o objetivo que a gente tem que correr atrás, tá bom? Eu espero então que esse vídeo tenha despertado o escritor adormecido que existe em você. E caso tenha ficado com alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Também não esquece de dar um joinha aqui se você gostou do vídeo e de assinar o canal para não perder os próximos conteúdos que eu vou fazer. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!